Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor e professor Anderson Ferreira. Sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Teologia. Você que não se inscreveu no meu canal, poxa, gente, dá essa força aí. Se inscreve no meu canal, ative o sininho das notificações para que todas as vezes que chegue vídeos aqui novos, você possa assim estar assistindo e sendo edificado, abençoado com o conteúdo da palavra de Deus. Bem, da última vez que estivemos aqui, nós ministramos o estudo sobre a sexta carta à igreja de Filadélfia. Nós estamos numa série de estudos sobre as sete igrejas do Apocalipse e ficou pendente a igreja de Laodiceia, a sétima e última carta à igreja de Laodiceia. A minha Bíblia se encontra aberta no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, segue nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, a igreja de Laodiceia, essa palavra Laodiceia é uma palavra grega, vem da palavra laos, que dá-se origem a povo, e de Ceia vem da palavra Dike, né? Dike é a deusa da justiça na mitologia grega, e Diker é a palavra grega para justiça. Por exemplo, a palavra dikaiosine é a palavra justificação no grego, que vem dessa palavra que é a palavra justiça, tá bom? E logo essa palavra Laodiceia, ela se refere à justiça do povo. Mas alguns estudiosos vão dizer que essa cidade, antes de receber esse termo, ela era chamada de Dióspole, ou seja, cidade de Deus. E houve uma mudança ao longo do tempo para justiça do povo, tá bom? Bem, vamos entender então um pouco, claro que de forma bem sucinta, sobre a questão geográfica de, de Laodiceia. Laodiceia ficava, nos tempos bíblicos, na região do Vale do Licos, que hoje corresponde ao atual país da Turquia, e ela tinha cidades próximas, que era a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Segundo a tradição cristã, Filipe, o apóstolo, foi martirizado nessa cidade de Hierápolis. E Colossos, nós temos no Novo Testamento, nas epístolas canônicas, uma carta de Paulo dirigida a essa igreja. E nessa carta aos Colossenses, Paulo também faz menção de uma carta que ele enviou aos crentes de Laodiceia, que até hoje tanto a arqueologia como os teólogos não sabem o paradeiro, o que ocorreu, aonde ela foi parar, esta epístola de Paulo aos Laodicenses. Mas uma coisa é certa, a epístola aos Colossenses, ela salienta que houve sim essa epístola de Paulo, que foi dirigida naqueles tempos à igreja
de Laodiceia e que essa epístola de Laodiceia deveria ser lida na igreja de Colossos e a epístola ou a missiva que foi dirigida à comunidade colossense deveria também ser lida na comunidade entre os crentes laodicenses. Bem, dito isto, nós vamos então aqui avançar que a cidade de Laodiceia ela foi fundada por volta do ano de 250 a.C. e ela ocupava uma posição estratégica nos tempos do período interbíblico e por isso mesmo muito cobiçada na Ásia Menor. Ela foi fundada por Antíoco III, que reinou entre os anos 267 ao ano 246 a.C., e essa cidade foi chamada de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. Então a gente tem aqui que essa cidade recebe esse título no século III a.C., em detrimento de Antíoco III querer homenagear a sua esposa Laodice, então ele dá o nome dessa cidade de Laodiceia, como nós já trouxemos o significado aqui, que é a justiça ou o direito do povo. Bem, o especialista bíblico Steve Lawson ele vai dizer que Laodiceia era notória por sua influência e prosperidade. O comércio, a manufatura, a medicina faziam dela uma cidade rica. Ela estava estrategicamente localizada na conexão da rodovia mais importante da região, que é a estrada Pérgamo-Sardes, que cruzava de leste a oeste, situada no fértil Vale do Licos, formava ela um todo juntamente com Herápolis e Colossos, como já destacamos. No ano 60 da nossa era depois de Cristo, Laodiceia enfrentou um terremoto e o imperador Nero mandou recursos para essa cidade. E a cidade se sentiu ofendida, porque era uma cidade tão rica e ao mesmo tempo tão opulenta, tão vaidosa, tão soberba, que eles recusaram e acharam um insulto o imperador mandar recursos financeiros para ela, sabendo que ela era uma cidade de porte bancária. Ela abrigava bancos, ela tinha banqueiros que trabalhavam ali, que moravam, residiam ali naquela região. E vale destacar também que Sardes era um lugar, ou melhor, que Laodiceia, perdão, era uma região onde se fabricava um tecido de lã preta que só pessoas mesmo de condições elevadas financeiramente, pessoas ricas, era que usavam esse tecido fabricado ali. E a cidade também ela é destacada por ser uma cidade que fabricava um colírio. Todas as pessoas que sofriam de problemas oftalmológicos ou de olhos nos tempos bíblicos, elas iam se tratar na cidade de Laodiceia, porque ali tinha um colírio que era usado já nos tempos bíblicos para tratar do problema da vista. Ou seja, então perceba que esses elementos culturais, históricos, que estão assim, associados à cidade de Laodiceia, muito Jesus vai se valer deles para poder combater a arrogância, a soberba, a cegueira espiritual em que os crentes de Laodiceia estavam vivendo. A ponto que o versículo 20 vai dizer que Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar e ter comunhão com aqueles irmãos, mas não estava sendo possível naquele momento. E perceba que no versículo 14 aqui da epístola, o apóstolo Paulo, ou melhor, João, está aqui trazendo essa informação por meio de Jesus, de um anjo que lhe revelou. Alguns entendem que foi o anjo que trouxe essa mensagem a João, outros entendem que João recebeu diretamente de Deus e escreveu, e esse anjo daqui, João dirige essa carta, alguns entendem que é um anjo mesmo, que era guardião dessa igreja, ou até mesmo era o pastor da igreja. Existem diversas vertentes tocantes a isso, inclusive eu já dei meu posicionamento sobre isso. Depois eu peço que vocês acessem o estudo da primeira carta à igreja de Éfeso, que lá eu explico tudo isso. Para a gente não poder ser muito redundante, repetitivo, então para evitarmos isso, a gente parte então para podermos avançar, tá bom? Vamos lá, o versículo 14, Jesus se apresenta com algumas credenciais
à igreja de Laodiceia. Primeiro, ele vai dizer que ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Primeiramente, temos que destacar que essa palavra Amém, ela é uma palavra que está apenas no hebraico. Ela não foi transliterada do hebraico para o grego, para o latim. Essa palavra, ela, como está no hebraico, está em todas as línguas, inclusive até hoje em dia mesmo nas outras línguas, tá bom? É interessante que quando Jesus se apresenta como Amém para aquela igreja, essa palavra Amém, ela no hebraico tem um sentido de verdadeiramente. Serve para confirmar as promessas divinas. Sua raiz traz a ideia de firmeza, certeza, segurança na fé. Em Isaías capítulo 65, versículo 16, ela é usada para descrever o Senhor como verdade. Jesus é a nossa revelação de tudo o que este conceito significa. Como o Amém garante as verdades da promessa de Deus. Promessas estas que ainda estavam disponíveis até mesmo para os de Laodiceia e para os crentes de hoje. Então, quando Jesus se apresenta como Amém, ele se apresenta como aquele que é a própria verdade, que nele há firmeza. De tudo quanto o Pai prometeu, ele é fiel para cumprir as promessas do Pai. Ele é o próprio cumprimento cabal e fiel das promessas veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento, que vão convergir e se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Mas também ele é a testemunha fiel e verdadeira. Segundo Lawson, esse exegeta bíblico, Jesus é chamado de testemunha fiel e verdadeira, pois ele testifica o que é verdade. Mais precisamente, fala a verdade sobre o que ouviu ou presenciou. Para Stanley Orton, teólogo pentecostal, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Testemunhou do Pai, das verdades do Evangelho, testemunhou ainda de si mesmo, de sua natureza e caráter. É o único Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele não voltará atrás em sua palavra com respeito a todas as verdades que tem anunciado. Já para o exegeta George Led, vai dizer que ele entende, ele corrobora com o pensamento de Orton quando escreve a seguinte palavra: ele é verdadeiro, não é contraste com o que é falso, mas é verdadeiro porque podemos confiar que ele está dizendo a verdade. Ou seja, se a palavra amém significa verdadeiramente, ou mostra a firmeza, a persistência, a certeza, a confiabilidade de que ele é a própria verdade, então ele é a testemunha fiel de Deus e verdadeira. Ou seja, tudo quanto o Pai falou e ele também prometeu, ele também é fiel para cumprir as promessas à sua igreja, ao seu povo. Então perceba, para uma igreja que está tão apóstata, está tão indiferente, está tão, como nós podemos dizer, uma igreja que está tão alheia às verdades do Evangelho, ao amor que deve ser exercido a Deus, ao seu próximo, o Senhor tem uma referência a trazer a esses crentes. Ele tem uma forma de abordagem para esses crentes. Mas também ele é o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio da criação de Deus. Isso não significa que foi o primeiro a ser criado. A ideia é uma heresia teológica. Quando Jesus se apresenta como o princípio, ele está falando da origem, causa primeira e Senhor de toda a criação de Deus. Cristo, como Deus Filho, não foi criado. Ele foi, é e sempre será o mesmo. É o mediador da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, como está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 3. O mundo foi feito por ele.
Ou seja, quando Jesus se apresenta como o princípio da criação de Deus, está se referindo que ele é toda a criação, a causa e o motivo de tudo ser criado foi para ele. Não que ele seja o primogênito, no sentido de o primeiro ser criado por Deus, como algumas seitas ocorreram nos primeiros séculos da igreja, e algumas seitas que ainda defendem essa premissa ainda hoje, que cometem esse equívoco, esse assinte em achar que Jesus é a primeira criação de Deus. Na verdade, Jesus não é a primeira criação de Deus. Ele já existia com o Pai antes de tudo ser criado. Ele é o verbo, o logos, ton theou, ou seja, o verbo de Deus. Ele é a própria mensagem, a própria palavra de Deus materializada. No versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, diz assim, que o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus se materializou. Olha, observe bem. O verbo se fez carne. Aí outra coisa interessante de destacar. E habitou entre nós. Essa palavra no grego vem da palavra ekeneson, que significa que ele tabernaculou, ele armou sua tenda, ele fez morada entre os homens. Olha que coisa tremenda isso. Olha a profundidade. Tá? Olha a forma como Jesus se apresenta a esses crentes e o que isso traz para nós de ensinamentos importantes. Então, tudo foi criado para Jesus. Toda a criação foi criada por causa dele e para ele. Haja visto que ele partilha da mesma essência divina que o Pai. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Filipe diz assim para Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus fala para Filipe, dizendo, Filipe, está tanto tempo comigo, você não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? Olha, tu não credes nas minhas obras? Não credes que o Pai está em mim? Se credes, não credes em mim, credes ao menos nas obras que eu faço. Ou seja, Jesus está se mostrando ali para Filipe e, consequentemente, aos seus discípulos, que ele é a própria manifestação de Deus. O Pai estava manifestado no Filho, ou seja, uma relação totalmente harmoniosa, intratrinitária, ou seja, o Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai. Olha que coisa interessante isso, esse relacionamento entre o Pai e o Filho. Então veja como Jesus se apresenta àquela igreja, se apresenta àqueles crentes como Amém, aquele que é a própria verdade, e por ser a verdade, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, não é uma testemunha falsa, ele sabe do que ele está trazendo, expondo, o que ele veio fazer no mundo, que veio expor a verdade do próprio Pai, ele é a verdade na própria essência. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabemos que nos tempos greco-romano, a verdade eram conceitos abstratos, eram conceitos relativos que a filosofia trazia. Todavia, Jesus veio revelar que a verdade não são conceitos abstratos e nem relativos. Antes, a verdade ela é algo objetivo e ela é um ente, um ser. Ela é uma pessoa e é a pessoa de Cristo Jesus. E por sua vez, por ser ele a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação, ou seja, tudo que foi criado no céu, na terra e debaixo da terra foi criado por meio do Filho e para o Filho. Haja visto que ele partilha da mesma essência, da mesma natureza que o seu Pai. Bem, Jesus agora ele vai tecer algumas críticas ou censuras à igreja de Laodiceia. Nos versículos 15 e 17, eu gostaria de repetir a leitura novamente.
conheça as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos lá. Aqui, Jesus está tecendo uma crítica de acordo com a temperatura das águas de Laodiceia. Alguns estudiosos dizem que essas águas que chegavam em Laodiceia, elas vinham em aquedutos, uma espécie de hoje como se fossem os Arcos da Lapa, né? Tipo aqueles do Arcos da Lapa aqui no Rio de Janeiro. Era mais ou menos esses aquedutos que vinham de longe, quilômetros de distância. E as águas mornas que vinham da região de Hierápolis, quando essas águas quentes, perdão, termais que vinham de Hierápolis, esses aquedutos, quando chegavam em Laodiceia, elas chegavam mornas, a ponto que aqueles que queriam ingerir essa água sentiam náuseas, ou seja, ânsia de vômito. Então Jesus está usando este elemento cultural, histórico, para dizer o seguinte: olha, vocês, se não se arrependerem, vocês estão nem frio e nem quente, estão mornos. Vocês estão igual a situação da temperatura da água da cidade. Não há como detectar se ela é quente, se é como as águas de Hierápolis, quente, ou como as águas frias de Colossos. Vocês estão divididos, não sabem definir a identidade de vocês. E aí Jesus ele fala para eles aqui no versículo 16: eu conheço as obras que vocês estão realizando. Vocês não são frio nem quente. E ele ainda dá um conselho: quem dera vocês fossem ou frio ou quente, ou seja, ou totalmente indiferente à essência do evangelho, ou totalmente permanente, persistente, perseverante na fé. Mas vocês não são. Versículo 17 ele vai tecer a crítica. Vocês dizem: eu sou rico, eu estou abastado, tenho fartura. Mas Jesus vai dizer: vocês podem ser uma cidade de banqueiros, mas vocês, diante de mim, na minha balança, vocês estão pobres. E outra coisa, Jesus ele vai fazer uma crítica. Vocês são infelizes, em algumas versões, como a corrigida, por exemplo, vai dizer desgraçado, né? Miserável, total miséria, pobre, não tem nada, cega, está aludindo ao colírio que essa cidade fabricava, e nu, está aludindo essa vestimenta preta, dessa lã preta que era chiquíssima para a época. Era uma das grifes da moda da época. Jesus está fazendo uma crítica dentro do elemento cultural histórico dessa cidade para que a igreja pudesse entender o contraste, o contraponto. E é interessante que essa igreja ela é uma igreja soberba, é uma igreja morna espiritual, é uma igreja soberba. A soberba desses crentes entraram no seio da igreja. E Jesus vai dar um conselho para eles. Qual conselho? Que vocês comprem ouro provado no fogo para que te enriqueças. O termo compres é um eco de Isaías 55 primeiro. Vinde, comprai e comei, sim. Vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. A expressão de mim denota que só podemos adquirir essas coisas necessárias por meio da pessoa de Cristo. Stanley Horton vai dizer que, em vez de procurar as riquezas desse mundo, eles deveriam comprar de Jesus o ouro provado no fogo. E este é o ouro da fé, que vale muito mais do que todo o ouro deste mundo, não importando quão puro e valioso este possa vir a ser. Deus quer que sejamos ricos na fé. Esses crentes estavam tão preocupados com uma vida de opulência, de luxo, de ostentação, do que nutrirem a verdadeira riqueza espiritual. E hoje não é diferente.
Muitos estão preocupados com fama. Eu estou falando isso dentro do evangelho, não estou falando fora. Estou falando dentro do evangelho. Muitos estão preocupados com fama, com dinheiro, com enriquecimento ilícito no nome de Jesus e não estão preocupados em serem ricos espiritualmente. E isto é de uma grande problemática. Jesus está nos chamando a uma reflexão nesse estudo. Também, ele chama a igreja a comprar dele vestimentas brancas para se vestir. Conforme já vimos no tópico sobre a história cultural da igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia possui uma manufatura de tecido de uma lã preta muito valiosíssima, que só quem era abastado financeiramente poderia fazer essa aquisição. Com base nesse contexto, Jesus conclama a essa igreja que eles deveriam se vestir com vestes brancas, que no contexto de Apocalipse capítulo 19, versículo 8, refere-se à justiça dos santos. A igreja é exortada a cobrir a sua nudez com vestimentas de pureza e sinceridade. Eles não estavam sendo puros, genuínos, sinceros. Ou seja, essa palavra sinceridade, ela vem de uma palavra grega que traz sentido de sincera, que era que naquela época os artistas greco-romanos usavam ceras para fazer encenações, criar personagens. Então eles usavam personagens de cera. E sem cera, está falando o quê? Sincero, sem hipocrisia, sem fingimento. Eles estavam vivendo um evangelho hipócrita. Não estavam mostrando a sua real essência, o real sentido da mensagem do evangelho. E Jesus também chama eles a usar o colírio para enxergar. E, como já falei, esse colírio frígio, né, esse pó frígio que era usado para tratar de problemas oftalmológicos naquela época, Cristo também usa este elemento para tratar da cura da cegueira espiritual daqueles crentes. Estavam cegos, estavam totalmente aquém do verdadeiro evangelho. Jesus ele faz um apelo a essa igreja nos versículos 19 e 20. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus aqui ele está tecendo uma advertência aos crentes laudicenses. Primeira, é ser zeloso e arrepender-se. Apesar de a ameaça de cuspir os cristãos mornos a ponto de dar náuseas soar como julgamento final, este apelo mostra que ainda há esperança. Se os laudicenses tratarem seus olhos com o colírio que Cristo oferece, sendo então capazes de reconhecer o seu estado de pobreza e cegueira, então não será tarde demais para substituir a indiferença por zelo e arrependimento. Então o Jesus está chamando aqueles crentes a romperem com a sua vida hipócrita, orgulhosa, a sua vida totalmente paupérrima diante de Deus, porque eles eram ricos diante da sociedade, mas diante de Deus eles estavam pobres. Era uma sociedade que era marcada por fabricar um colírio importante para os olhos, mas era cega diante de Deus espiritualmente. Era uma cidade que fabricava um tecido caríssimo, valioso naqueles tempos, mas que diante de Deus era uma igreja que estava nu. Ou seja, veja que Jesus está usando esses elementos culturais para fazer um contraste, um contraponto com a situação espiritual que aquela comunidade estava enfrentando. Então observe aqui que Jesus está chamando essa igreja a romper com a sua cegueira, com a sua pobreza espiritual, com a sua arrogância, com a sua nudez espiritual, para poder ser uma igreja zelosa, cuidadosa para com os princípios da palavra e uma igreja que sofreria, então, consequentemente, o arrependimento, ou seja, o abandono daquelas práticas que estavam indo contra os princípios do Evangelho e voltando-se para a pureza e a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus está dizendo assim, eu estou do lado de fora, estou batendo na porta e eu estou querendo entrar. Tem muitos textos, crentes, que em cultos de evangelismo, de ar livre,
usam esse versículo para falar para o pecador, mas na verdade esse texto está falando para crentes. Jesus está do lado de fora de uma igreja. Conta-se um certo pregador que ele via uma igreja e ele ficava fascinado pela estrutura daquela igreja. E ele sempre queria entrar ali. Teve um dia que ele assentou no seu coração de entrar. Só que ele foi orar e perguntou ao Senhor. E o Senhor falou para ele assim: como você quer entrar ali se nem mesmo eu, que sou o Senhor da igreja, não entrei, não tive oportunidade de entrar? Isto nos traz uma reflexão de quantas igrejas estão colocando Jesus para o lado de fora, em detrimento da sua arrogância espiritual, da sua cegueira espiritual, da sua nudez espiritual. Então essa passagem bíblica, esse texto, essa carta, melhor dizendo, da igreja aos Laodicenses, ela é muito atual e posso dizer relevante, importante para a igreja do século XXI. Que quantas igrejas são ricas, têm sua importância na sociedade, sua influência, posso dizer assim, mas elas são igrejas estritamente pobres, vazias e posso dizer ainda mais, igrejas que não têm nada do Espírito de Deus. Certa feita, Tomás de Aquino estava junto ao Papa da época. O Papa começou a mostrar a prosperidade que a igreja tinha. E Tomás de Aquino, ouvindo e vendo ali o Papa fazendo mostrando, dizendo tudo que a igreja tinha angariado na Idade Média, Tomás de Aquino disse para o Papa: nós temos a prata e o ouro, todavia não temos mais o levanta e anda. E isto é uma reflexão para nós. A igreja alcançou lugares onde jamais iria se alcançar, particularmente no nosso país, por exemplo. Estamos hoje na política, estamos hoje no judiciário, estamos hoje em grandes empresas, em grandes segmentos empresariais e etc. Mas está faltando para nós o levanta e anda. Está faltando ainda para nós resgatarmos a pureza e a essência do Evangelho de Cristo. Jesus está do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir, nós vamos ter um banquete. Vamos voltar a ter comunhão de novo. Vamos cear. Eu vou sentar com você e vou ter comunhão como tínhamos outrora. Mas por alguma circunstância, essa comunhão foi perdida. Versículo 21. Jesus tem uma promessa para uma igreja que está estritamente afastada. Ele vai dizer: ao vencedor, ou ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus promete aos vencedores de Laodiceia o privilégio de poder se assentar no trono com ele, assim como ele assentou-se no trono com o Pai. Esta expressão é uma metáfora e denota a vitória final dos santos. Aqui a vitória de Cristo é descrita em termos de entronização com o seu Pai no trono do Pai. Geralmente o Novo Testamento diz que Cristo está entronizado à direita do Pai. O lado direito é a posição de maior honra possível. Não há maior significado na diferença entre ser entronizado e à direita de Deus e estar com ele no mesmo trono, como neste versículo. Ambos têm a mesma ideia teológica. Seu reino messiânico não é algo que começa com sua segunda vinda, mas já começou. Isso é interessante. Apesar de ser visível somente aos olhos da fé. Após a ascensão de Cristo, Pedro pregou no Pentecostes: assim, a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Ao vencedor é dada a certeza de que ele participará deste reino quando este for estabelecido integralmente. Esse reino se estabelecerá no novo céu e na nova terra. Então perceba que Jesus está fazendo uma promessa de teor escatológico à igreja.
O reino de Deus, ele já está entre nós. O reino tem dois aspectos: o já e ainda não. O já são as almas sendo salvas, curas, expulsão de demônios, batismos, conversões. Isto mostra que o reino de Deus, transformações, mudança na sociedade, o reino de Deus está em sua dinamicidade, está em atividade. Mas também fala do reino que ainda não chegou. E este reino é o reino de Deus que será estabelecido de maneira integral e total no fim dos séculos. E nós estamos aguardando este momento, onde tudo será restaurado de acordo com o propósito original de Deus antes da queda. Então veja que para uma igreja tão apóstata, tão longe, tão indiferente à fé, aos princípios do Evangelho, da graça de Deus, Jesus tem uma promessa riquíssima e de honra, porque está à direita do Pai, assentado ao lado do Pai, julgando. Isso prova de ter um lugar de primazia, ou por que não dizer, ter um lugar também de honra no reino de Deus. Então perceba que a igreja de Laodiceia recebe uma promessa incrível do Senhor Jesus. E que nós possamos parar para refletir sobre as lições que a igreja de Laodiceia traz para nós. Que não possamos ser uma igreja arrogante, autossuficiente, que não reconheça a importância que Cristo tem como primazia, como lugar de destaque, como primícia na igreja. Que nós possamos entender que precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Que possamos entender que precisamos da verdadeira riqueza, que não é desse mundo, mas é de Cristo. Sermos como ouro provado no fogo, para sermos achados honrados, não por homens, mas por Deus. Que nós possamos também buscar estar vestido. A nudez na Bíblia Sagrada fala de pecado, mas a vestimenta fala de santificação, de justiça dos santos. Que possamos priorizar nesse tempo, onde a libertinagem, a devassidão, a vaidade tem sido grande, e buscarmos a santificação e aperfeiçoá-la no temor do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que esse estudo tenha sido relevante e importante para você. E não deixe de se inscrever no meu canal, de ativar os sininhos da notificação e compartilhar com seus amigos, familiares, que eu tenho certeza que serão estritamente abençoados. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, com a graça do Senhor.